Esse verso 19, nós vamos ler apenas o finalzinho dele, que diz assim: porque você é pó, e ao pó voltará. Repita isso: eu sou pó, e ao pó voltarei. Feche os teus olhos. Peça para Deus falar contigo por intermédio dessa palavra. Senhor, nós estamos em uma noite de adoração ao Teu nome. A Tua presença nós podemos sentir neste ambiente. E sabemos, Pai, que tudo está preparado para que a semente da Tua palavra encontre o lugar que precisa encontrar em cada coração. Senhor, tenha liberdade em nosso meio. Ministra aos nossos corações com todo o poder e autoridade que está na Tua palavra. Senhor Jesus, aqui estão vidas preciosas ao Senhor. Fale com cada um dos Teus filhos e filhas. E que todos nós, Pai, possamos entender a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. O tema desta noite vai mexer um pouquinho com a sua vida. Porque talvez você vai ter que olhar para si de um jeito que você não estava acostumado. Mas é importante. Porque será um olhar não a partir de como eu penso, não a partir de como os homens pensam, mas um olhar a partir das lentes da palavra de Deus. Você vai se ver como Deus te vê. E o tema desta noite é: somos pó. Repita isso: eu sou pó. Não é difícil entender por que somos pó. Hoje nós somos pó porque do pó viemos. Fomos pó quando Deus do pó criou o homem. Do pó da terra Ele forma o homem e em suas narinas Ele sopra o fôlego de vida e o homem então se torna alma vivente. Gênesis capítulo 2, o verso 7 narra perfeitamente isso, pois diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Posso ouvir um amém? Então nós fomos pó, mas também seremos pó. E entender que seremos pó também não é difícil, porque a própria palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 12, o verso 7 nos diz que o pó que somos nós voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Hoje pela manhã eu comentei algo aqui e eu vou repetir. Raramente terá alguém nesse auditório que já foi em tantos velórios como eu. Até pela questão da minha atividade pastoral, eu não tenho a mínima ideia, só sei que foram muitos os velórios que estive. E se você já teve a oportunidade
de estar em um velório, seja de um ente querido, seja de um amigo ou de qualquer outra pessoa, você não tem nenhuma dúvida que fomos pó, somos pó e voltaremos a ser pó. E esta condição, ela é poderosa demais, porque eu acredito que ter consciência dessa condição pode matar a pior coisa que habita em nós, que é o espírito altivo, a altivez, o orgulho, a prepotência. Hoje existem pessoas que vivem a vida como se ela não tivesse um fim. Existem pessoas que vivem a vida achando que nunca terão que prestar contas de seus atos, de suas atitudes e da vida que está levando. Mas reconhecer que fomos pó, reconhecer que seremos pó, e que, portanto, a nossa condição presente é pó, tem o poder de quebrar todo orgulho e todo espírito de altivez, porque eu não tenho nenhuma dúvida, não existe nada tão ruim na vida de um homem, na vida de uma mulher, que não nasceu do orgulho, e não existe nada tão bom, tão virtuoso, que não nasceu da humildade. Então nesta noite eu quero que você entenda que Deus sabe que a minha e a sua estrutura é pó. Abre a sua Bíblia, esse texto eu quero que você veja, o Salmo 103, os versos 13 e 14. Salmo 103, versos 13 e 14. Quem encontrou, diga amém. Olha o que Deus nos diz através da sua palavra. Pois Ele sabe, aliás, o verso 13, como um pai que tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Por que que a misericórdia de Deus está alcançando a sua vida hoje? Por que que a graça de Deus está alcançando a sua vida hoje? Por que que o Senhor está insistindo e indo ao seu encontro de diversas formas para salvar você, para transformar você? Porque Ele sabe, Ele se lembra da sua estrutura, da minha estrutura, da nossa estrutura. Ele se lembra que somos pó. Eu consigo sentir a culpa que há em algumas pessoas nesse ambiente. Eu consigo sentir o peso que há em algumas pessoas nesse ambiente. Eu consigo sentir a carga pesada que alguns estão levando, sem saber como se livrar disso. E eu quero te afirmar nesta noite, o Senhor conhece a sua estrutura, e porque Ele se lembra que você é pó, Ele tem uma intervenção sobrenatural na sua vida aqui hoje. Ele tem algo profundo que Ele quer fazer em sua vida aqui hoje. E eu acredito, você nunca mais será o mesmo, depois que você receber o que Ele tem para te entregar aqui. Quem está entendendo isso, diga amém.
Então fomos pó, somos pó e seremos pó. E nesse sentido eu preciso perguntar a vocês: se você reconhece o pó que é, você sabe que se você respira, se você anda, se você chora, se você ri, é porque um dia o Senhor soprou com vida sobre você. E você já reconheceu quem te deu a vida? Você já reconheceu quem te trouxe à existência? Digo isso porque, em primeiro lugar, o pó que fomos recebeu vida através do sopro de Deus. Repita isso: a vida que eu tenho é fruto, é resultado do sopro de Deus. E Jó entendeu perfeitamente isso. E tanto que no capítulo 33, o verso 3 e 4, ele diz: minhas palavras procedem de um coração íntegro, meus lábios falam com sinceridade o que eu sei. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Será que esta verdade pulsa dentro de você? Será que essa convicção está em você? Que o sopro do Todo-Poderoso é quem te trouxe a vida? Não é difícil encontrar pessoas que esta verdade não está bem registrada em seu coração. Até porque, quando o pecado entrou no mundo, o pecado trouxe morte onde havia vida. Na criação nós recebemos o sopro de Deus e a vida para viver uma vida eterna. Mas o pecado entrou, o pecado encontrou lugar em nosso coração, e não há nenhum desastre tão poderoso como o pecado. Porque o pecado nos separou de Deus, o pecado nos separou uns dos outros, o pecado nos separou de nós mesmos, e nós tivemos então um grande abismo produzido pelo pecado, cuja consequência foi a morte. Se o sopro do Senhor nos trouxe vida, o pecado nos apresentou a morte. E a morte nós podemos entendê-la por 3 formas, segundo a palavra de Deus. A primeira é a morte física. E a morte física é a separação da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo físico. E a palavra de Deus nos diz em Romanos 5,12: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Todos pecamos, e todos estamos sujeitos à morte física, que é a separação da nossa alma, do nosso espírito, de nosso corpo. Mas a palavra também nos fala da morte espiritual, que é a separação do homem de Deus. Há pessoas hoje que, embora não estejam mortos fisicamente, espiritualmente estão mortos, porque o pecado separa o homem do seu Criador, o pecado separa o homem de Deus. E a palavra de Deus nos afirma em Efésios 2, o verso 1 ao 3, que vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência.
anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e como os outros, éramos por natureza merecedores da ira eterna. Então, através do pecado vem a morte, morte física, morte espiritual, mas também, repita isso, morte eterna. A palavra de Deus chama a morte eterna de segunda morte. A morte física não é o fim, porque para além da morte física, existe a segunda morte, que é a morte eterna. E se você não conhece isto, a palavra de Deus em Apocalipse, o capítulo 20, o verso 14 e 15 diz: então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Você consegue entender a seriedade disso? Se o nome de alguém, mesmo depois da morte física, não for encontrado no livro da vida, este também provará a segunda morte. 3 tipos de morte e uma única causa: o pecado. Mas diante de 3 tipos de morte e uma única causa, há também uma única solução. Porque a palavra de Deus nos diz em Romanos, capítulo 5, verso 12, capítulo 6, verso 12, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo nosso Senhor Jesus. Então o Criador nos deu vida com o seu sopro, nos tornou alma vivente. O pecado entra no mundo e nos torna sujeitos à morte, mas Deus em Cristo Jesus nos amou de tal forma que Ele envia o seu único Filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nesta noite, você precisa entender, fomos pó, que recebeu vida com o sopro de Deus. Mas o pecado nos trouxe a morte. Morte física, morte espiritual e morte eterna. E você precisa abrir o seu coração para o que eu vou lhe dizer agora. Jesus é a solução para os 3 tipos de morte. Para a morte física, Ele é a ressurreição e a vida. Para a morte espiritual, Ele é a ponte que nos leva de volta para o Pai. Ele é a ponte que nos conecta a Deus novamente. E para a morte eterna, Jesus é o único que pode escrever o meu e o seu nome no livro da vida. E eu pergunto, seu nome já está lá? Porque se você foi pó, recebeu vida e o pecado tirou essa vida, Jesus é o único que pode te trazer vida outra vez. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você já encontrou Jesus como precisa encontrar? Por quê? Em segundo lugar, nós somos pó.
E repita isso: um pó sem Jesus nunca terá sentido e propósito na vida. Existem muitas pessoas perdidas porque elas ainda nem sabem que são pó, e ainda nem sabem que justamente porque são pó, precisa do Criador para dar sentido e propósito às suas vidas. Uma vida sem Jesus teme a morte. Uma vida sem Jesus teme o fim da sua existência. Só que mais do que isso, uma vida sem Jesus teme uma história sem sentido, uma história sem significado, uma história que não valeu a pena ser vivida. E esta é a realidade que muitas pessoas vivem hoje. Pessoas que não entenderam a sua condição de pó, e por causa do orgulho, da prepotência, da autossuficiência, ainda não se quebrantaram diante do Criador para dizer: Senhor, revela-me para que eu vim a este mundo, revela o sentido e o propósito da minha existência neste mundo. Você precisa entender que se Jesus é o caminho de volta para o Pai, Ele também é a verdade que nos conecta ao nosso real sentido e propósito de vida. Então, sem Jesus não tem solução para o pecado, mas também sem Jesus a sua vida não tem sentido, a sua vida é vazia, a sua vida não tem propósito. Porque Ele é o único capaz de pegar o pó, dar vida ao pó e encher esse pó de sentido e significado. E quando Ele faz isso, você sabe que tudo que você é, que tudo que você faz, que tudo que você tem é graça dEle, é o poder dEle, é a bênção dEle, é a provisão dEle, é o cuidado dEle, é a misericórdia dEle, é a bondade dEle, porque você sabe que por si só, sendo pó, nada seria. Hoje em dia, tem muita gente que trabalha e trabalha muito. Quem aqui é trabalhador? Trabalha bastante. Eita glória! Então tem muita gente que trabalha muito. E trabalha para quê? Para comer. Tem que garantir uma picanha de vez em quando, né? Trabalha para comer, come para viver, mas não sabem para que vivem, não sabem por que estão neste mundo, não sabem por que Deus os estão sustentando. E quando você está nesse cenário é muito arriscado, é muito perigoso. Provérbios capítulo 14, o verso 12 diz que para o homem há caminhos que parecem ser bons, mas o seu fim dá em morte. Então tem muita gente que, por não entender o sentido, o propósito de suas vidas, estão trilhando por caminhos, achando que são caminhos bons, mas no seu fim dá em morte. Se você não encontrou o sentido e o propósito da sua vida em Cristo, você não encontrará em nada mais. E se você não encontrou o sentido e propósito da sua vida, você é um barco à deriva. Um barco à deriva, qualquer caminho serve, qualquer direção serve, e isto é muito arriscado. Você foi visto por Deus como alguém amado, como alguém escolhido, como alguém que Ele dispôs a entregar o seu único filho para salvar. E você não pode brincar com isso. Fomos pó, somos pó, e só teremos vida, sentido e propósito se Jesus encontrar o lugar que é dele na nossa vida, encontrar o lugar que é dele na sua vida. Você consegue entender que eu não estou falando de religião?
Não estou falando de denominações de igreja. Eu estou falando de um Deus que formou você do pó, soprou sobre você trazendo vida, mas que o pecado entrou, maculou você, que antes era a imagem e semelhança de Deus. O pecado deformou essa imagem e semelhança de Deus em você. Só que Cristo entra em cena para resgatar você, para esculpir em você a beleza de um filho de Deus outra vez. Ele entra em cena para resgatar o pó, para dar sentido ao pó, que somos cada um de nós. Quem está entendendo isso, diga amém. E para concluir, terceiro, o pó que seremos só tem esperança em e com Jesus. Conhece alguém que não sente a mínima necessidade de andar com Cristo? Quem conhece? Eu conheço. Pessoas que não sentem a mínima necessidade de ter uma vida com Jesus, de entregar a vida a Jesus, arrependerão profundamente no primeiro segundo que voltarem ao pó. Quem nunca sentiu a necessidade de Deus nessa vida, sentirá no primeiro segundo que estiver no inferno. É duro falar isso, mas eu preciso. Porque não é sobre mim, é sobre Deus e o destino da sua alma. Fomos pó, somos pó, voltaremos para o pó. Mas que destino terá a sua alma? Para onde irá a sua alma? O Evangelho de João, capítulo 3, o verso 36 nos diz: quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho e permanece rebelde ao Filho, jamais verá a vida, e sobre ele permanece a ira de Deus. Então hoje, ou você é um pó sem esperança, ou é um pó com muita esperança. Porque quem tem Jesus tem a vida eterna. Não termina no pó. Mas quem não tem Jesus, o final é triste. C.S. Lewis, ele diz que tudo que não é eterno, é eternamente inútil. E talvez é por isso que você tem dado valor a tantas coisas que não farão a mínima diferença daqui a 70 anos, 100 anos. Por melhor que seja a sua vitalidade, onde você estará daqui a 100 anos? Tenta imaginar aí, onde será o condomínio que você vai morar. Vai ser condomínio fechado? Vai ter guarda nesse condomínio? Vai ter jardim? Se Jesus não voltar antes, essa carne que é pó, que às vezes damos tanta importância, voltará a ser pó. Repita isso com muita verdade no seu coração: eu sou eterno. Deus plantou a eternidade em meu coração, e eu não terei paz, minha alma não terá paz, enquanto Jesus não for o Senhor dela. Pare de fazer a sua alma sofrer longe de Jesus. Pare de fazer a sua alma se desesperar longe de Cristo. Pare de maltratar a sua vida e comprometer principalmente o seu destino eterno. Deixe o Espírito de Deus quebrar todo orgulho, toda altivez. Se Deus se lembra que nós somos pó,
Tem gente aqui se achando mais do que Deus porque não é capaz de se lembrar que é pó. Você é pó, minha irmã. Você é pó, meu irmão. Falo isso com muito amor. Falo isso com muito temor. Independente do seu grau de estudos, independente da sua condição social, independente da sua profissão de fé ou de não fé, todos nós, mais cedo ou mais tarde, voltaremos ao pó. E sinceramente, a forma como você vive hoje, está considerando isso? A forma como você se comporta hoje, está considerando isso? A forma como você se relaciona com Cristo, está considerando isto? A forma como você serve a Jesus, está considerando isto? A forma como você aguarda a volta de Jesus, está considerando isto? Eu diria que um dos textos mais poderosos que você deveria se agarrar nesta noite são esses. João capítulo 11, o verso 24, que diz: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você precisa entender o poder do sacrifício de Jesus vencendo a morte e nos dando algo além do que sermos pó. Porque, segundo a carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 1, nos diz: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Há esperança para nós. Só que mais do que isso, 1 aos Coríntios, capítulo 15, o verso 45 ao 57, eu quero ler com você. Diz assim: assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, ou seja, Cristo, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. Primeiro homem que era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Assim, como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhe declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério, preste atenção: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade,
e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Será que você entendeu isso? Fala para quem está perto de você: tem esperança para o pó. E essa esperança é Cristo nosso Senhor Jesus. A morte foi vencida nele. Seja ela morte física, seja ela morte espiritual, ou seja ela morte eterna. O pecado nos leva à morte física, o pecado nos leva à morte espiritual, o pecado nos leva à morte eterna. Mas Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é o caminho de reconciliação com o Pai. Jesus é aquele que quer muito confirmar o seu nome no livro da vida. Não estou falando do seu nome no rol de membro da igreja. Estou falando do seu nome no livro da vida. E quem tem esse nome lá? Quem reconheceu que é pó. E porque reconheceu que é pó, se esvaziou de todo orgulho e vaidade, para dizer: Pai, eu sou um pecador, realmente eu pequei contra Ti. E me arrependo de cada um dos meus pecados, reconhecendo que na cruz do Calvário, o Senhor levou sobre si o peso, o preço de todos os meus pecados, morrendo a minha morte, para que hoje eu recebesse vida. E é por isso que, reconhecendo que fui pó, sou pó e voltarei para o pó, eu abro o meu coração para Te receber como Senhor e Salvador da minha vida. Quem já tomou essa decisão? É bom demais, não é? Então aplauda Jesus por essa salvação tão poderosa, tão incrível e tão necessária.